Olá, sétimo ano, bom dia, tudo bem? Vamos à nossa aula de educação financeira? Hoje é quarta-feira, dia 6 de maio de 2020. Bom, antes da gente começar a nossa aula, eu quero deixar aqui para vocês algumas orientações importantes. Eu não vou fazer a leitura com vocês, como eu fiz, né, na aula passada, tá? Que a gente seguiu o material. A proposta dessa aula hoje é um pouco diferente, a gente vai conversar aqui alguns assuntos relacionados com a aula, mas a gente não vai seguir o material, tá bom? Então, eu quero que vocês, propor para vocês, né, fazerem a leitura da página 8, que é a página onde está a nossa história, tá bom? E só para lembrar que através da nossa história que a gente vai ver qual que é a temática que está por trás daquela historinha. Lembra? A gente sempre lê a história para a gente entender qual que é a problemática, o que é o assunto, né, do encontro, o que é que a gente vai falar. E aí, logo após a gente fazer a leitura, sempre lá no rodapé da nossa página, vai estar indicado lá qual o direcionamento da página que a gente vai para resolver as atividades. Então, é isso que eu quero propor. Depois que vocês fizerem a leitura, depois dessa videoaula aqui, porque o que a gente vai conversar aqui é tudo que vocês vão precisar para resolver as atividades, tá bom? E aí depois vocês vão direcionar lá para as páginas 37 a 39 e resolver as questões propostas, tá bom? Então, eu já quero adiantar o assunto aqui com vocês sobre o que é que vai ser o tema da nossa aula hoje. A gente vai falar um pouco sobre problemas financeiros nas empresas e nas famílias, ok? Então, aqui a gente está falando quando problemas é, em casa vão interferir também na empresa. Então, quando vocês estiverem fazendo a leitura lá, então fiquem atentos nos diálogos, fiquem atentos, né, no que é que os personagens estão falando, para que vocês percebam, para que vocês identifiquem, né, que de fato pode estar acontecendo algum problema, né, que eles estão levando de casa para a empresa e causando, né, esses problemas lá na empresa. Então, é muito comum, às vezes, as pessoas, quando abrem uma empresa, elas não têm essa percepção de separar, por exemplo, as contas da empresa das contas, por exemplo, pessoais, né? E aí a pessoa acha que, tipo assim, que ela pode, por ela ser dona da empresa, ela pode pegar o dinheiro da empresa para pagar uma conta pessoal. E isso é um grande problema, porque na verdade não pode. E aí, com esse tipo, né, de hábito que a pessoa vai adquirindo, né, vai causando problemas sérios, ok? Para sua empresa. Por quê? Porque, na verdade, a pessoa acaba perdendo o controle, por exemplo, do que realmente é o lucro daquela empresa, ela acaba perdendo o controle de tudo aquilo que poderia servir para ela como parâmetro para ela saber tomar decisões dentro da empresa. Então, vamos imaginar uma seguinte situação. Uma empresa onde a pessoa não tem esse controle rigoroso de saber, é claro que todo empreendedor, né, todo empresário, com o passar do tempo, ele faz sim as suas retiradas, mas essas retiradas também, elas têm que ser planejadas, essas retiradas sim, elas têm que estar ali bem relacionadas, para que o empreendedor, para que a empresa, ela saiba, de fato, onde que o seu capital, onde que o seu dinheiro, ele está sendo investido. Por quê? Porque o que que acontece? Quando existe esse sistema de retirada, essa retirada por exemplo, pode variar. Tem pessoas que fazem a retirada todo mês. Vamos imaginar que o próprio empreendedor é ele que faz grande parte, né, do serviço, do trabalho na empresa. Então, ele vai fazer essa retirada que chama-se prolabore, ou seja, é pago pelo trabalho. Esse termo prolabore significa isso, pago pelo trabalho. Ou seja, ele vai pegar uma certa quantia, assim como ele pegaria se ele estivesse pagando um funcionário. Então, você concorda que isso daí vai entrar numa despesa fixa daquela empresa que ele tem todo mês.
que assim como ele pagaria um funcionário. Tudo bem, então vamos imaginar a seguinte situação. Esse empresário, esse empreendedor, ele tem a sua empresa funcionando, então como ele faz, né, a maior parte do serviço e tal, e ele já decidiu que ele pode fazer essa retirada, então ele vai fazer uma retirada de R$ 1.000 todo mês. Tudo bem. Então, esses R$ 1.000, ela vai entrar lá na parte de custos fixos da empresa, ok? Tá, tudo bem. Até aí, sem problema, porque isso vai estar, né, anotado, isso vai ser planejado, tudo bem. Mas agora vamos imaginar que essa pessoa, ela não faz essa retirada sistêmica, né? Todo mês, uma vez por mês, bem balanceada, equilibrada. Mas vamos imaginar que todo o dinheiro que ele precisa para a sua vida pessoal, ele tira da empresa. Então, vamos imaginar que venceu a fatura do cartão de crédito, ele vai lá, tira da empresa. Venceu o aluguel da casa que ele mora, ele vai lá, tira da empresa. Está precisando de fazer o supermercado, ele vai lá, tira da empresa. Está precisando pagar algo que aconteceu eventual lá, por exemplo, o carro que precisou de uma manutenção, vai tirar da empresa. Então, o que, que vai acontecer com isso? Primeiro, ele não vai ter esse controle. Segundo, ele está tirando de onde ele não pode tirar, porque o dinheiro da empresa é para a empresa, o dinheiro da empresa não é para seus gastos pessoais, tá bom? Então, a gente percebe que a grande maioria das empresas que vão à falência, quando vai estudar a fundo, é por causa disso, falta de planejamento e por misturar contas pessoais com contas da empresa. Isso não dá certo, tá bom? E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre que outras coisas que pode, né, trazer problemas para a empresa, que outras coisas que pode afetar a saúde financeira de uma empresa, tá bom? É, Se vocês perceberem ao longo, né, das nossas historinhas, a gente vai perceber que o Augusto, ele, né, tem comentado que ele está vendendo bastante, mas que mesmo assim, com o número de vendas sendo grande, ele não está conseguindo ter lucros, ou seja, ele na verdade não está conseguindo nem pagar os fornecedores, não é verdade? Então, cada dia ele se mostra mais preocupado com as contas a pagar, com os fornecedores, e ele tenta explicar isso para sua família, não é verdade? Ele tenta expor isso, a mulher dele até, tipo assim, faz uma indagação, mas como assim não está tendo lucro, sendo que a loja vende tanto, a loja está sempre cheia de clientes e tudo. Então, a gente precisa, hoje, aqui nessa aula de hoje, entender um pouco mais, né, sobre, por exemplo, o que a gente falou na aula passada sobre o capital de giro, a gente já falou sobre isso, que todos os recursos, né, que são necessários para que mantenha de fato uma empresa em funcionamento. E a gente precisa, nessa aula de hoje, entender as causas que levam as empresas a se descapitalizar. O que é que significa isso? Perderem capital ou, na verdade, ter o seu capital reduzido, né? Às vezes não vai propriamente só perder, mas às vezes pode ser que pode ser reduzido. Então, a gente vai falar agora um pouco sobre as causas da descapitalização. Bom, eu coloquei aqui, em forma de tópicos, algumas causas que eu considero bem importantes e a gente vai discutir sobre elas aqui, tá bom? Então, eu coloquei sobre a redução de vendas. Então, isso é bem comum, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. A sua empresa, de repente, seja uma loja de vestuário, por exemplo. E aí, de repente, não está vendendo tanto. Então, isso daqui é uma das causas da descapitalização. Concorda comigo que se você não está vendendo tanto, né, um volume grande, então significa que a mercadoria vai estar parada e isso a gente vai ver mais adiante que isso vai causar outros impactos, porque além de você não estar vendendo, ou seja, não está entrando dinheiro, vai causar outros problemas, que é o quê? Ter um estoque elevado, né? Dependendo do ramo de atividade que você tenha, isso pode levar a outros prejuízos muito maiores, que principalmente está relacionado ao gênero alimentício, que os produtos, né, eles têm validade de vencimento, né? Tem um prazo. Vamos imaginar, por exemplo, restaurantes, né?
restaurantes, lanchonetes, onde a comida preparada, se não vende, o que é que vai acontecer com essa comida? Ela vai perder, né? É, então, isso é um grande fator e é um dos principais, tá? A redução das vendas de forma geral, seja qualquer independente, né, do ramo de atividade da empresa, seja uma loja, seja um restaurante, seja uma lanchonete, seja uma prestadora de serviços também, tá? Porque quando a gente fala em vendas, às vezes a gente está muito atrelado, né, em nós o sentimento de produto, algo físico. Não, mas aqui vendas pode incluir também a prestação de um serviço, um mecânico, um dentista que está prestando um serviço, um médico, um professor, uma manicure, um cabeleireiro. Enfim, você reduziu as suas vendas, então isso pode causar descapitalização, tá bom? Outra coisa, crescimento da inadimplência. O que significa isso? Às vezes acontece, né? A gente já falou sobre o fiado, a gente já falou sobre a pessoa que compra a prazo. Então, se, por exemplo, cresce a inadimplência, isso também é uma forma de descapitalização. Por quê? Lembra lá que a gente precisava ter o dinheiro entrando para esse dinheiro no capital de giro? A gente precisa ter um dinheiro entrando, esse dinheiro se transforma em mercadoria, aí o cliente vem, compra, paga, e aí aquele dinheiro que entra no caixa de novo, ele vai se converter em mercadoria e fica esse ciclo vicioso. Mas imagina a seguinte situação. Você está vendendo, mas as pessoas não estão te pagando. Então, como que é que você vai manter, como que você vai conseguir ter esse equilíbrio de manter esse giro, né? Esse dinheiro girando. Então, fica bem complicado e aí é onde que a maioria das empresas se vêem em situações difíceis, né? Inclusive, até mesmo pode chegar à falência, porque a pessoa não tendo um capital de giro, por exemplo, suficiente dela reservado para que ela consiga manter, dificilmente ela vai, né, conseguir, de fato, se manter no mercado, sendo que ela não tem, por exemplo, dinheiro para repor estoque. Porque se o cliente levou a mercadoria e ainda não pagou, para que você continue vendendo para os próximos clientes, você precisa repor aquela mercadoria que foi levada, né? Os outros clientes precisam ter novidade, precisam ter mercadoria, né, disponíveis para ele. Como que você faz para você comprar? Então, inadimplência é um fator muito perigoso aqui para a descapitalização, tá bom? Outra coisa que a gente pode falar é aumento das despesas financeiras, né? Então, aqui a gente percebe que, por exemplo, pagar com atraso os encargos, porque a gente sabe que tem toda por trás de uma empresa, a gente pensa que é só aquilo ali, a parede, o físico. Não, existe toda uma parte burocrática, existe toda uma parte, né, contábil por trás daquilo ali. Então, são vários encargos, são muita coisa que tem que ser pagada. Então, o que acontece? Quando a empresa não toma essa ciência de manter sempre os pagamentos em dias, de FGTS, de INSS, de GPS, de todas essas partes tributárias que elas são obrigadas a pagar, né? Tipo assim, você concordando ou não com isso, né, com a forma como é cobrado ou não, independente, você tem que pagar. Então, o correto é que você faça isso em tempo hábil para que não acarrete em juros. Outra coisa também é que, às vezes, na tentativa até de reverter essa questão do capital de giro, muitas empresas recorrem a empréstimos, a financiamentos, para, né, para manter a empresa, né, com a expectativa de manter essa empresa funcionando. E aqui também entra nessa parte aqui das despesas financeiras, que é pagamento de juros. Porque se você pega um dinheiro emprestado para você continuar mantendo a sua empresa, esse dinheiro, na verdade, que você pegou, você está pagando um juro por ele. Então, ao invés do dinheiro que entra ser um lucro, né, para você, ele vai sair de alguma forma para pagar esse juro. Então, isso aqui gera descapitalização também, tá? Então, outra coisa que a gente pode falar, aumento de custos. E aqui, esse custo aqui pode ser várias coisas. Por exemplo, você não tem um imóvel, você paga aluguel, né? Então, por exemplo, pode ser que o dono do imóvel vai aumentar, pode ser várias coisas, energia elétrica, água, luz,
encargos, né? Porque vamos imaginar que a empresa, sei lá, está com a demanda maior, vai ser necessário captar mais, por exemplo, pessoas para prestar serviço, para ajudar. Então, tudo isso vai gerando mais custos. Então, o aumento de custos também faz com que a empresa entre na fase de descapitalização. Outra coisa aqui, ó, que eu coloquei, os estoques elevados, que está bem, né, relacionado com essa primeira coisa que eu falei aqui, ó, que é esse primeiro tópico, que é a redução de vendas. Por quê? Se você não vende, automaticamente você vai ter um número elevado de mercadorias parada lá na sua empresa. Então, concorda que os seus estoques vão ficando elevados, ok? E aí entra a questão. É claro que tem, por exemplo, situações, empresas, ramos de atividade que, por mais que você tenha esse estoque elevado, mas ainda, de certa forma, é prejudicial, sim, mas não é totalmente. Por quê? Porque talvez seja algo que você consiga, né, vender depois, não vai perder e tudo. Mas existem ramos de atividade que, quando esse estoque fica parado, na verdade, é prejuízo praticamente de 100%, que é o que eu falei sobre a questão de gêneros alimentícios, né? Porque não tem condição, vai vencer, vai chegar, né, ali a data da validade, limite. Então, o que você vai fazer? Você vai vender produto vencido? Não tem como. Você vai produzir, por exemplo, as refeições no restaurante com produtos vencidos? Não tem como. Outra coisa também que a gente pode citar aqui é o caso de lojas que trabalham, por exemplo, com moda. É claro que a gente sabe que existe, por exemplo, aquelas roupas, né, mais básicas, calçados, mas existe certos tipos de vestuários, de calçados que são exclusivas de uma estação, elas são exclusivas de um momento, né? Então, isso daqui também entra, por exemplo, em uma grande perda, porque imagina para você ver que o auge seja uma bota, um estilo de bota agora, para o inverno. Mas vamos imaginar a situação que a gente está vivendo, por exemplo, de pandemia, ninguém está saindo de casa. As pessoas vão comprar bota para quê? Comprar bota para ficar dentro de casa? Ninguém vai comprar. Então, pode ser que, por exemplo, a pessoa ela vai ter uma grande perda com isso, né? O dono dessa loja pode ser que ele tenha uma grande perda. Por quê? Porque possivelmente porque isso vai muito de estação, isso vai muito, por exemplo, da coleção. Então, vamos imaginar o ano que vem, quando, por exemplo, chegar o novo inverno, que seria o momento de vender, aquela bota que estava disponível, por exemplo, nesse ano de 2020, em 2021, não vai ser mais a moda daquele ano, não vai ser mais o estilo que as pessoas querem usar. Então, tem toda essa questão, né, que pode acarretar prejuízos aí para o empreendedor, para o empresário, tá bom? E aqui eu coloquei também essa parte de prejuízos, e aqui, na maioria das vezes, esses prejuízos, eu coloquei, tipo assim, bem genérico, para a gente entender que o prejuízo, ele é algo que, por exemplo, você não estava planejando e ele simplesmente aconteceu. Então, pode ser um negócio mal feito, pode ser, por exemplo, um cliente inadimplente que não te pagou, né, que a gente fala que deu calote, pode ser, por exemplo, a queima de uma instalação elétrica, né, que pode ter afetado, por exemplo, os seus equipamentos. Então, o que vai acontecer? Você precisa trocar tudo isso. Então, são fatores externos que vão afetar o seu negócio, ok? Então, a gente percebe, por exemplo, se você trabalha e tem um carro, por exemplo, disponível para a empresa, né, para fazer o serviço para a empresa. Então, pode acontecer de pneu furar, de precisar dar manutenção, de mexer no motor. Então, isso são questões que você não está imaginando, que você não está esperando, mas que podem acontecer e que podem sim causar prejuízo e que podem sim causar descapitalização. Por quê? Você vai estar tirando dinheiro da sua empresa para você suprir esses prejuízos que você está tendo aí, né? Então, vamos falar agora, por último, que eu achei bem importante a gente falar, sobre as imobilizações. O que significa isso aqui, imobilizações? Quando a gente está falando essa palavra aqui, não estou falando de imobilizar, por exemplo, uma pessoa, tá bom?
que o policial vai e imobiliza uma pessoa, por exemplo, né? Não é isso. Aqui a gente se refere aos recursos que não circulam, por exemplo, que estão parados, ok? E que, então, se eles estão parados, eles não apresentam capacidade de pagamento. O que isso significa? Por exemplo, móveis. Então, vamos imaginar os móveis que você tem lá na sua empresa, equipamentos, a estrutura física. Então, isso são imobilizações. Não tem como você, por exemplo, desfazer dessas coisas assim. E mesmo que você queira desfazer disso, não é assim, por exemplo, de uma hora para outra. Então, isso leva tempo, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente falou sobre esses tópicos que eu achei importante e que são necessários para melhor compreensão na aula de vocês hoje, tá bom? Então, por favor, a leitura e de fazer dessa forma. Na página 38, vocês vão encontrar uma pesquisa bem interessante que fala sobre o crescimento do endividamento e a inadimplência entre as famílias, tá bom? Então, isso é bem importante, é bem interessante, cada vez mais, né? As pesquisas, elas estão empenhadas, né, em trazer para a gente o que é que mais está fazendo as pessoas se endividar tanto, como que as pessoas estão conseguindo ter os nomes, né, com restrições. Então, já falei isso com vocês em sala de aula, que uma das coisas que hoje, claro que todo mundo utiliza, né, grande parte da população utiliza, é uma coisa bem legal quando você sabe usar, mas também é algo muito perigoso, que é o cartão de crédito, que é uma das ferramentas que mais faz as pessoas cair no endividamento e faz as pessoas ter até o nome restrito, né? No SPC, no Serasa, né? E várias formas de restrições que existem. Então, essa aula de hoje foi para isso, para a gente conversar. Espero que vocês tenham, né, aproveitado. E quando vocês forem fazer as atividades, se necessário, voltem, assistam de novo. São conceitos, né, importantes, são conceitos bem interessantes que vão ajudar vocês, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.